céu sangra em tons de carmesim enquanto corvos negros circulam, suas silhuetas recortadas contra a luz moribunda. A terra abaixo é uma tapeçaria de caos e destruição. Um jovem, o cabelo de uma cor pálida como cinzas, jaz entre os escombros, o corpo quebrado, a respiração um sussurro fraco. Ele pisca, a consciência retornando em ondas dolorosas. Quanto tempo eu fiquei fora? A luta, ele murmura a voz rouca. Com um esforço hercúleo, ele se apoia nos cotovelos, o corpo gritando em protesto. Parece que quebrei algumas costelas, mas ainda consigo me mover. Ele varre o campo de batalha. Os outros membros do grupo? A cena é de pura devastação. Seus companheiros estão espalhados, suas vidas extintas em poses grotescas. O guerreiro, o elfo, o mago, todos silenciados para sempre. O mundo ao redor parece um Neisimak printado em tons de roxo e preto. E então ele a vê. A sacerdotisa, sua aliada mais próxima, envolta numa luz dourada, enfrentando uma horda de mortos-vivos. Com um grito de guerra, "Sacerdotisa!" Ele se lança em sua direção. A batalha se reinicia. A sacerdotisa, com seus talismãs de fogo, incinera os mortos-vivos, enquanto o ladrão, rápido como um fantasma, se move entre eles, suas lâminas um borrão mortal. Mas o verdadeiro inimigo ainda não se revelou. Do centro do caos surge uma figura imponente. O mensageiro esqueleto, envolto em armadura de ossos e sombras, a energia roxa pulsando de seu corpo. Um exército de mortos-vivos? O jovem pensa, o choque misturado ao terror. Ele estava escondendo um poder como esse todo o tempo? A batalha se torna um balé mortal. O ladrão, vendo a ameaça se aproximar da sacerdotisa, grita, "A ameaça!" A sacerdotisa, em um ato de desespero, clama por ajuda divina. "Ó iluminado, empreste-nos sua autoridade." O jovem, agora identificado como o herói, assiste à queda da sua amiga, a fúria e a dor se misturando em um grito primal. "Desapareça!" Ele ruge, a espada brilhando com uma luz dourada. "Herói!" A batalha final começa. O herói, um cometa de luz dourada, avança contra o mensageiro, uma montanha de sombras e poder. A espada do herói, Ascalon, a espada da aniquilação, corta o ar, buscando o coração do inimigo. O mensageiro, com sua própria banda de energia roxa, a encontra em um choque de poder que racha a própria terra. Mas o poder do mensageiro é antigo, nascido da dor e da perda. Ele envolve o herói em tentáculos de energia roxa, esmagando sua armadura, quebrando seus ossos. "Este é o fim, Rei Demônio." O herói sussurra, o sangue escorrendo de seus lábios. "O fim nunca virá. Ele apenas continua." Em um último ato de desafio, se prepara para se autodestruir. Com um grito, "Ladrão!" o ladrão se lança em um ataque suicida, tentando criar uma abertura para o herói. A explosão de luz e sombras engole tudo. O ladrão é consumido, seu sacrifício final um eco silencioso no campo de batalha. E então, do centro da explosão, surge uma figura, o sacerdote, ileso, um pilar de calma em meio ao caos. "Vocês dois estão a salvo?" Ele se aproxima do herói que está ajoelhado, ferido, mas vivo. "Sacerdote, aqui! Então você estava aí, graças a Deus." Ele olha para o corpo do ladrão que, milagrosamente, começa a se regenerar. O corpo do ladrão regenerou, mas o rei demônio não foi derrotado. Ele se ergue dos escombros, o corpo rachado, mas a fúria em seus olhos roxos mais intensa do que nunca. "Rei demônio? Você quer dizer que ainda está vivo?" O herói gagueja, incrédulo. "Não se preocupe, herói. Meu corpo já cumpriu o seu papel e está entrando em colapso. Esta é a sua vitória." Ele se aproxima do herói,
a voz um sussurro carregado de séculos de sabedoria e dor. Minha mensagem final. Minha história termina aqui. Agora é a sua vez. Você será forçado a fazer inúmeras escolhas. E, além disso, você cairá em desespero. Mesmo que você desmorone, esmagado sobre as responsabilidades impostas a você, reze, não pare, continue avançando. Ele olha para o céu, as palavras um eco fantasmagórico. Do que eu, iludido, do que os tolos, nós... O corpo do rei demônio se desfaz em pó, levado pelo vento. O herói, agora sozinho com o sacerdote, olha para o céu, o peso de seu novo destino caindo sobre seus ombros. A batalha entre o herói e o rei demônio, travada pelo destino do mundo, chegou ao fim. O tempo passa em um borrão. A guerra acaba e os heróis seguem caminhos separados. O mago é arrastado de volta para a Academia de Magia. O elfo retorna à sua terra natal. O sacerdote se despede do mundo mortal mais uma vez. E o herói, agora rei, é coroado. Mas, mesmo em meio à paz, uma sombra permanece. A ameaça do mal se foi, como se nada tivesse acontecido. Mas o medo deu adeus às suas vidas diárias. E assim, uma era de paz continuou por muito tempo. Mas a história, como o próprio rei demônio disse, apenas continua. A era de paz perdurou por um longo tempo. Aproximadamente 150 anos depois, sob o manto estrelado de uma noite sem lua, na quietude de uma floresta antiga, uma figura solitária senta-se, perdida em pensamentos. É um mensageiro esqueleto, uma relíquia de uma guerra esquecida, um guardião eterno. A brisa da noite sussurra através das árvores, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e o peso de memórias antigas. O tempo para ele é um rio estagnado. Já faz tanto tempo. Eu estava apenas me perdendo em velhas memórias pela primeira vez em um bom tempo. De repente, o silêncio é quebrado. Das sombras da floresta, surge uma figura pequena. Olhos grandes e curiosos brilham na escuridão, fixos no mensageiro. É uma criança. Uma criança? No meio da noite? O que diabos? Em vez de gritar de terror, os olhos da criança se iluminam com um fascínio puro. Com uma velocidade surpreendente, a criança se lança sobre o mensageiro, as pequenas mãos apalpando seu rosto ósseo com uma curiosidade destemida. O quê? Pensa o mensageiro, completamente pego de surpresa. Pare! Eu já vi muitas crianças perdidas nas montanhas, mas você é a primeira a me apalpar. Não te ensinaram a fugir quando vê algo que não é humano? Oh, é mesmo? A criança, sem um pingo de medo, começa um interrogatório. Senhor, o que você é? Você tem uma espada estranha. Você é um cavaleiro? Embora agora eu esteja guardando esta montanha com uma espada demoníaca, eu não sou um senhor. A criança, agora identificada como uma menina, não se abala. O mensageiro do imperador? Então você deve ser super forte, certo? O mensageiro, pego de surpresa pelo elogio, só consegue murmurar. Isso mesmo. Ele ergue a espada demoníaca e a energia roxa pulsa, fazendo os mortos-vivos ao redor gritarem em agonia. Isso significa que você sabe usar magia de alta classe como necromancia, exclama a menina, com os olhos brilhando. Uau! Você deve ser muito forte, senhor! E então, com uma determinação que abala o mensageiro até os ossos, ela se curva. Então, por favor, me aceite como sua aluna. Eu quero me tornar forte. O mensageiro encara a pequena figura. Um sorriso fantasmagórico se forma em seu crânio. Eu estava começando a ficar entediado desta vida repetitiva.
Não é esta a parte em que você me aceita como sua aluna? Eu posso deixar as outras coisas passar, mas eu não sou um senhor. Ei, garota, você não vai voltar? Seus pais vão ficar preocupados. Eu não vou embora até que você me ensine a lutar com espada, senhor. Anda logo e vá para casa. Eu pareço um esqueleto, serei confundido com um monstro sequestrador de crianças. A resposta da menina vem como um soco no estômago, silenciando a floresta. Não se preocupe com isso. Minha casa foi queimada. Meus pais morreram também. Minha mãe me disse que eu tenho que me tornar forte para sobreviver sozinha. É por isso que eu tenho que ficar forte. Você entende agora? O mensageiro para, as palavras presas em sua garganta inexistente. Eu vou te ensinar a espada. A alegria retorna ao rosto da menina. Uau! Sério? Sim, porque não é digno de um herói continuar recusando o pedido de uma criança. Ela o encara, confusa. Você é uma mulher? Ele apenas fica em silêncio. De qualquer forma, obrigado. Yahoo! Enquanto ela pratica, o mensageiro olha para o céu. Imperador, ele pensa. Seu súdito enfrentou uma grande provação. Portanto, ensinarei esta criança a se manter por conta própria. Que esta seja a minha penitência por falhar em entregar sua mensagem. Dias tornam-se anos. O treinamento é duro, mas a menina cresce, sua habilidade com a espada se tornando uma extensão de seu próprio corpo. 11 anos se passam em um piscar de olhos. A cena muda. A menina agora é uma jovem mulher, seus cabelos loiros mais longos, as feições endurecidas pelo treinamento, mas os olhos ainda carregam a mesma chama. Ela está sentada ao lado do mensageiro, quebrando o silêncio confortável. Sabe, senhor, há algo sério que preciso dizer. Sobre a vila onde eu morava, ela desapareceu recentemente. Dizem que todos foram embora por causa de um aumento repentino de monstros. Dizem que o Império abandonou uma vila de fazendeiros como aquela que, agora, não há esperança. Todos estão desistindo. Você vai se tornar uma heroína ou algo assim? Eu fiquei bem forte, então... Já fazem 11 anos que comecei a te ensinar. Eu posso dizer muito bem o que você está pensando agora. Meu amigo era assim também. Disse que queria se tornar um herói e ajudar as pessoas. Você não precisa de qualificações para salvar pessoas. Ela se levanta e se ajoelha diante dele. Como Ben-Hira, a única sucessora da Escola de Caça do Norte, sigo a tradição como sua mestre. E eu presenteio esta adaga à minha amada aluna. Espero que você só desembainhe sua espada com boas intenções. Ela entrega a adaga ornamentada. As mãos, uma de osso e a outra de carne, se tocam por um breve momento. Vá, salve o mundo e volte. Eu estarei aqui, sempre, esperando por você. Ela parte, uma figura solitária contra o horizonte. Um mensageiro a observa ir, uma promessa silenciosa entre eles. Não importa quantos anos leve, aquela criança certamente salvará o mundo e retornará. Ele pensa. Eu só tenho que esperar. O tempo passa. Ele está sozinho mais uma vez. Mas, ao contrário do passado, a espera não é totalmente assustadora. Um dia, uma figura familiar emerge da floresta. É Ben-Hira, agora uma mulher adulta, as cicatrizes da batalha contando histórias de suas aventuras. Já faz um bom tempo, não é verdade? Sabe, aquela foi verdadeiramente uma jornada magnífica. As memórias brilhavam em seus olhos, mais fortes que a vida que se esvaía de seu corpo. Ela olhava para o nada, revivendo cada passo do caminho. O império era tão vasto, muito maior do que qualquer coisa que eu jamais imaginei. Eu nunca tinha visto tantas coisas novas, mas também havia muitos monstros por lá. Foi realmente terrível.
E depois começaram a me chamar de herói. Mas para o imperador, eu não passava de um espinho nos seus olhos. A verdade cruel saiu de seus lábios com o gosto metálico de sangue. A recompensa por sua bravura não foi glória, mas uma lâmina nas costas. Ele ordenou que terminassem o assassinato, que acabassem comigo. Com suas últimas forças, ela não buscou vingança, nem cura. Ela buscou o calor de seu único companheiro leal. Ela o envolveu em um abraço, ignorando o frio dos ossos, buscando apenas a conexão. Agora eu quero ouvir a sua história, a sua história. E no silêncio que se seguiu à morte, algo antigo despertou. A história dela havia terminado, mas a lenda dele estava apenas começando. A cena se abre com uma corrida desesperada. Pés descalços batem contra a terra úmida, o som abafado pela urgência. Uma vila em chamas ilumina a noite, o céu vermelho como sangue fresco. Uma vila! Um dos fugitivos grita, a esperança e o terror misturados em sua voz. Nós sobrevivemos! Outro ecoa, mas a celebração é curta. Um grito agudo corta o ar e uma figura é brutalmente abatida por uma criatura sombria. Múltiplos mortos-vivos avistados nos arredores do sul da vila. Todos os esquadrões de prontidão, reúnam-se imediatamente. A batalha começa. Cavaleiros em armaduras pesadas enfrentam a horda de mortos-vivos. De repente, a terra treme. Um tentáculo gigante e roxo emerge do chão, esmagando cavaleiros e casas. Bum! A explosão ecoa, e a vila é engolida por uma escuridão rastejante. Isso não é obra de um mero necromante, murmura um cavaleiro, o rosto pálido de terror. Isso é um exército. Todos recuem! Mas um homem se recusa a recuar. Com um grito de guerra, Dohan'riu! Ele avança, sua espada cortando o ar em um arco mortal. A técnica da presa do lobo ilumina a noite e ele se lança contra a maré de mortos-vivos, um farol de esperança em meio ao desespero. Um homem, observando de longe, suspira. Um necromante forte o suficiente para levantar um exército. Que tipo de desgraçado ele é? A cena corta para o mensageiro esqueleto agora envolto em uma aura de poder sombrio. Ele encara o homem, o olhar vazio, mas penetrante. Então esse é o cara? Em um instante, sua lâmina espectral encontrou uma abertura impossível, um golpe baixo que visava não a vitória, mas a mutilação. Um corte que visa apenas as pernas, executado de um ângulo impossível. Naquele momento de proximidade letal, os olhos de fogo púrpura do esqueleto se fixaram em Soma. Uma memória antiga e dolorosa emergiu das profundezas de sua alma morta, formulando uma única e silenciosa acusação. Foi você. Minha perna. A dor lancinante roubou de Soma o equilíbrio e a compostura. Essa fração de segundo foi a única abertura que o necromante precisava. O que se seguiu não foi uma luta, mas uma execução. Uma avalanche de golpes forçou o cavaleiro de elite a uma defesa desesperada, cada bloqueio enviando ondas de choque por seus braços. A força sobre-humana do morto-vivo o empurrava para a beira do abismo. Seu monstro desgraçado! A última vez que fui pressionado a este ponto foi contra os 4 cavaleiros. Que diabos é você? Um espectro vingativo. Um espectro. Idiota! De qual vingança está falando? Nós matamos tantos. Você realmente acha que eu saberia de quem você está falando? Necromancia consome uma quantidade tremenda de vigor. Quanto maior a distância e o número de invocados, mais pesado o bardo. Se eu apenas continuar a enrolar e esperar... Ei! Shhh! Tudo isso, para quê? Para pisotear cidadãos imperiais em nome desse poder inútil. Até mesmo o meu filho, o filho do herói. Seu monstro só sabe choramingar.
É pro bem maior do Império. Foi apenas uma morte necessária. Que desgraçado ridículo. Então isso significa que a sua morte em minhas mãos hoje também é algo necessário. Não. Sinto muito, mas... Subitamente um pilar de luz celestial rasgou o céu de fumaça e sangue. Keiron congelou, seu crânio se erguendo para a anomalia divina. O campo de batalha silenciou. Uma barreira de energia azul turquesa surge, cercando a montanha. Os mortos-vivos começam a se desintegrar, suas formas sombrias se desfazendo em pó. Ativar a barreira anti-mortos-vivos! Um grito ecoa. O guerreiro, triunfante, diz que o exército de mortos-vivos foi exterminado. Este gerador de barreira foi criado pelo mago do grupo do herói de 120 anos atrás, elogiado como o mais forte da história. Nem você vai durar muito aqui. O mensageiro esqueleto, com calma e sabendo de algo que o outro não sabe, diz: Eu sei. Havia uma estranha habilidade em seu próprio nome. O guerreiro, confuso, não entende a calma do necromante. E então, a verdade aterrorizante é revelada. Exércitos não importam. Eu posso simplesmente levantar outro. Aqueles que ficaram ao meu lado, vocês pessoas já os criaram. Os cidadãos que foram explorados até agora, eles se juntarão a mim em nome da vingança. E então, eu levarei o Império ao seu fim. Nós odiávamos a guerra. Aqueles dias em que era preciso roubar para proteger, onde a morte era uma certeza tão natural quanto o nascer do sol. Aqueles dias, eu pensei que tivessem acabado. Pensei que o espelho do mundo, quebrado em 1000 pedaços pela nossa luta, tivesse finalmente sido consertado. Mas tudo foi em vão. Pelo que nós lutamos durante todo esse tempo, por este tipo de futuro, todas aquelas incontáveis vidas morreram por isto. Eu não sei. Com que coração meu eu do passado foi para o campo de batalha? Por quem meu eu do passado lutou? Em uma era sem todos vocês, para onde eu deveria ir? Para onde eu deveria ir? Aproximadamente 4 dias após o incidente do extermínio do herói, a paisagem é um deserto branco, o vento uivando sobre uma vila coberta de neve. É a região mais ao norte do continente, o vilarejo dos Aventureiros do Norte. Dentro de uma taverna rústica que servia como fachada para a Guilda dos Aventureiros, uma figura encapuzada e singular aproximou-se do balcão. Sua mão ossuda, envolta em bandagens gastas, deslizou um mapa antigo sobre a madeira. Com licença, tenho uma pergunta. Eu estava seguindo a cordilheira ao norte e me perdi. Pode me indicar o caminho? Ele analisou a estranha figura com olhos experientes, sentindo uma dissonância imediata. O líder da guilda disse: Ei! Esta é a Guilda dos Aventureiros, não um centro de informações para turistas. Que audácia a sua simplesmente invadir desta forma! Keiron disse: Apenas me diga o caminho e partirei em silêncio. Narrador. A atmosfera na sala tornou-se densa. A resposta calma e direta do forasteiro apenas intensificou a hostilidade. Outros membros da guilda começaram a se aproximar, sentindo o cheiro de um confronto iminente. O líder inclinou-se para a frente, seu sorriso transformando-se em uma carranca perigosa. Sabia? Agora que penso nisso, um boato sombrio tem circulado ultimamente. Você ouviu falar? Dizem que em um lugar chamado Vila Shangtan, além das montanhas, um necromante massacrou cavaleiros e sobrepujou a vila. O olhar do líder tornou-se afiado como uma adaga. Ele conectou os pontos, a suspeita se solidificando em uma certeza perigosa. Poderia ser que eles estavam falando de você, morto-vivo. Estes desgraçados. A revelação pairou no ar por um instante antes de explodir. Vocês deveriam ver com quem estão arranjando briga, seus piralhos. Keiron liberou uma onda de pressão de sua própria aura, arremessando os homens mais próximos para trás como se fossem bonecos de pano.
Ele leu nossa presença. Bem, já que o ataque surpresa falhou, não há o que fazer. Mate-o! Assassinos desceram das vigas, suas armas brilhando com intenção mortal. Um deles, um homem corpulento com uma cimitarra, saltou em um arco descendente, gritando sua sede de sangue. Morra! Keiron não se moveu. Ele simplesmente esperou. No último momento, quando a lâmina estava a centímetros de seu crânio, ele se abaixou com uma fluidez sobrenatural. O aço passou inofensivamente sobre sua cabeça. E então, ele contra-atacou. Uma sequência de golpes precisos e brutais. Os dedos ossudos de Keiron atingiram pontos vitais no peito do homem, cada impacto ecoando como uma martelada em pedra. Sem dar tempo para o inimigo processar a dor, um raio de energia púrpura disparou de sua órbita e atravessou o corpo do agressor e explodiu nas costas. Outro assassino avançou, uma figura ágil com 2 adagas. A resposta de Keiron foi instantânea. Ele interceptou o pulso do homem, travando-o com uma força inumana, antes de usar o próprio corpo do inimigo como um ariete, arremessando-o contra um pilar de madeira. O golpe final foi um aperto esmagador em sua garganta, silenciando-o para sempre. O líder da guilda, recuperando-se da onda de choque inicial, viu seus homens sendo abatidos com uma eficiência aterrorizante. Consumido pela fúria, ele pegou seu montante e avançou, canalizando toda sua energia em um único golpe devastador. Mas para Kael, o ataque era um livro aberto. Cada movimento, cada intenção era previsível. O golpe pela direita é uma finta. O verdadeiro é por aqui. A finta foi ignorada. Keiron se moveu para o lado cego do ataque verdadeiro, sua mão ossuda passando pela defesa do homem e se fechando em seu rosto. Com um único impulso de poder, ele o esmagou contra o chão. A batalha havia terminado tão rápido quanto começou. Os sobreviventes olhavam em choque, seus corpos paralisados de medo. O capitão, o homem mais forte entre eles, jazia derrotado e semi-enterrado nos escombros do assoalho. Keiron permaneceu de pé sobre a destruição, sua silhueta recortada contra a poeira, uma figura de morte e julgamento. Próximo. Mas antes que mais sangue pudesse ser derramado, uma voz calma e ressonante desceu do andar superior. Era uma voz que carregava um peso inquestionável, silenciando instantaneamente toda a hostilidade. Já chega. Por favor, pare agora. Todos os olhos se voltam para as escadas. Um homem de cabelos loiros e barba bem aparada desce, o emblema da guilda brilhando em seu casaco. Eu posso te dar o que você quer. Na sala do mestre da guilda, o homem, Thor Vingland, se apresenta. Ele conta sobre os rumores do esqueleto na montanha, sobre os grupos de busca que enviou e que nunca retornaram. Meu, pensar que realmente existiu, ele diz, um sorriso fino nos lábios. O mensageiro, impaciente, esmaga a mesa com a mão. Mestre da guilda, não estou em uma situação relaxada agora. Se você tem negócios, vamos acabar com isso rapidamente. Thor acende um cigarro, a fumaça obscurecendo seu rosto. Ele fala sobre a negligência do Império, sobre os monstros que atacam suas terras, sobre a esperança que se esvai. Nós não fizemos nada porque não podíamos fazer nada. Nós esperamos por alguém que aparecesse e nos salvasse. Nós abraçamos uma esperança fútil. Ele encara o mensageiro, os olhos brilhando com uma nova e terrível compreensão. O que nos faltava era ódio. Ele faz sua oferta. 2 aventureiros para acompanhar o mensageiro. Apoio total da guilda no futuro. Demônio vingativo, diabo, seja o que for. Está tudo bem, nós não nos importamos. Então, por favor, todos nós, deixe-nos entrar na sua guerra. O mensageiro, que não tinha a intenção de destruir a guilda, percebe a profundidade do desespero deles. Ele olha para uma antiga ordem de missão na parede, emitida durante a Grande Guerra. Quem no mundo é você? Pergunta Thor. Eu sou apenas um fantasma hediondo do passado. Nós vamos para as montanhas do norte. O capítulo termina com o mensageiro esqueleto, agora acompanhado por 2 novos e sombrios aliados, partindo em direção às montanhas cobertas de neve,
um novo exército se formando nas sombras, nascido não da necromancia, mas do ódio e do desespero. Quantos dias se passaram desde que saímos da vila? É o 5º dia. Eles se movem em segredo, seguindo a cordilheira, evitando as rotas principais. Estamos bem rápidos por enquanto, comenta o mensageiro. Certo, não podemos encontrar as tropas imperiais afinal, responde o homem de máscara, ajustando os óculos de proteção. O mensageiro apenas murmura entendo. De repente, ao virar uma curva na trilha estreita, eles param. Abaixo deles, em um pequeno vale, um acampamento improvisado foi montado. Cavaleiros em armaduras pesadas se movem entre as tendas. Que desgraçados são aqueles? Um dos homens da guilda rosna. Como eles chegaram na nossa frente? O homem de cabelo espetado, um veterano de muitas batalhas, analisa a cena. Não é um grupo de busca nos perseguindo. São remanescentes que sobreviveram da vila de Shangtan. E parece que estão retornando à capital depois de invadir outras vilas. Eles estão em um estado lamentável, sem equipamento de inverno. É certo. O mensageiro se vira para o homem de máscara, seu guia. Ei, guia! O que tem lá embaixo, naquele caminho mais baixo? Murun Samun? Esse é o meu nome. E aquele deitado ali é o Guerreiro da Espada. Pelo menos, me chame pelo nome desta vez. Se você seguir o caminho montanha abaixo, há pequenas casas particulares. Eles provavelmente atacarão as casas no caminho para garantir comida e saquear suprimentos. É comum que cavaleiros imperiais saqueiem casas particulares. Desde que o atual imperador ascendeu ao trono, as províncias se tornaram um inferno de pilhagem. É mesmo. Terei que matá-los. As palavras pairam no ar, carregadas de uma finalidade assustadora. O rosto do Guerreiro da Espada se contorce em choque. O que ele disse? Sem aviso, Murun Samun empurra o Guerreiro da Espada para o lado e, instantes depois, o mensageiro se lança do penhasco, um borrão branco contra a neve. Ele aterriza com um impacto surdo, levantando uma nuvem de neve e poeira. O acampamento explode em caos. Que comoção é toda essa? Um cavaleiro grita. Um ataque inimigo? Outro ecoa. E então, do centro da confusão, surge o mensageiro, a energia roxa crepitando ao redor dele. Sim, é um ataque inimigo, ele declara, a voz um trovão gelado. O Guerreiro da Espada, agora de pé ao lado de Murun Samun, observa a cena com uma mistura de ira e admiração. Você está pedindo para morrer? Mas ele o detém. Aquele cara já está morto. Aquele desgraçado, o necromante da vila de Shangtang. A batalha começa. O mensageiro se move como um fantasma. A espada roxa é um borrão de luz mortal. Ele corta, perfura e desmembra, cada movimento preciso e impiedoso. Um cavaleiro é decapitado, a cabeça voando em um arco sangrento. Outro é partido ao meio, o grito abafado pela neve. Um golpe de abate varre os últimos, os corpos caindo como bonecos de pano. Montada em seu corcel de guerra, a comandante da cavalaria tentava, em vão, restaurar a ordem. Comandante da cavalaria. Não recuem! Bloqueiem a retaguarda e cerquem-no! O inimigo é apenas uma pessoa! Todos de uma vez! Narrador. Suas palavras foram interrompidas por um borrão de sombra e energia violeta. Numa fração de segundo, uma força invisível a atingiu com a violência de um trovão. O ataque foi de uma velocidade e precisão tão letais que a mente mal conseguia registrar. A comandante foi arrancada de sua cela, seu corpo sem vida, caindo na neve manchada de carmesim. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. Keiron. Apenas um? Seus olhos são meramente decorativos? Diante dos soldados paralisados, a figura se revelou. Um soberano espectral, envolto em um manto de escuridão pulsante. Dentro de sua aura,
Rostos fantasmagóricos contorciam-se em agonia silenciosa, e sua lâmina brilhava com uma luz profana, faminta por mais almas. Longe do massacre, duas figuras enigmáticas observavam com desinteresse calculado. Observador, cabelo vermelho. Como eu suspeitava, as habilidades que ele demonstrou na Guilda dos Aventureiros não eram seu poder total. Narrador. Então Queiron liberou sua legião. De sua sombra, bestas fantasmagóricas de energia pura emergiram, uma torrente de pesadelos roxos que se lançou sobre os soldados. A disciplina militar foi desintegrada em segundos. As criaturas espectrais eram imparáveis, rasgando aço e carne com a mesma facilidade. Elmos eram arrancados, cabeças rolavam na neve. Queiron, montado em uma de suas feras maiores, observava a sinfonia da destruição, o fantasma anônimo que agora era conhecido por um nome temido. Observador, cabelo vermelho. O fantasma da vila de Shangtan. Está quase no fim. Vamos descer. Narrador. Em meio aos corpos, um último soldado se erguia. Tremendo, mas impulsionado por um último resquício de coragem ou desespero, ele ergueu sua lança e avançou com um grito de guerra gutural. A investida foi fútil. A montaria espectral de Queiron desviou com uma graça fluida e, com um único golpe descendente, esmagou o soldado contra o chão. Mas, enquanto o cavaleiro caía, algo brilhou sob sua armadura quebrada. Um medalhão de ouro, pendurado em um cordão vermelho, emitindo uma luz quente e suave que contrastava com a frieza mortal da cena. E naquela luz, uma memória, achada e indesejada, perfurou a mente de Queiron. Isto é um sinal de meu pedido de desculpas. Por favor, aceite. Não podemos evitar a desconfiança, especialmente em um caso como o seu. É um amuleto que deseja o retorno seguro dos aventureiros. Minha filha que o fez. Queiron, forma esquelética. Aceito com gratidão. Diga a ela que agradeci. O homem da vila. Isso vai ser difícil. Ela foi morta pelo exército imperial há 2 anos. Minhas desculpas por minhas palavras descuidadas. Não precisa se desculpar. Todos aqui são como eu. Todos nós abraçamos nossas próprias cicatrizes e amaldiçoamos o Império. Somos apenas açougueiros queimando o resto de nossas vidas com a ideia de vingança. Não arruine sua vida com isso, como nós. O homem olhou para Queiron, não para um monstro, mas para alguém que ele via como um irmão mais novo perdido, e ofereceu seu último conselho. Este é o conselho de vida do seu irmão mais velho. Todos neste mundo têm alguém que espera por eles. Tenho certeza que você também tem. Então, não vá muito longe, esqueleto. Narrador. De volta ao presente. O mensageiro, agora acompanhado por Murun Samuen, observa a pira funerária que construiu para os cavaleiros mortos. Que homem estranho. Eu não preciso de mortos-vivos. Você quer que a gente crema todos eles? O mensageiro não responde. Ele apenas encara as chamas, o fogo refletido em suas órbitas vazias. Não sei por que ele está fazendo isso, mas... que expressão triste. Pensa Murun. E então, uma lembrança ecoa na mente do mensageiro. Olha, o que eu disse? Eu te disse que seria a sua vez, não disse? Você será forçado a fazer inúmeras escolhas, e você cairá em desespero ainda mais do que isso. Mas o desespero ainda nem começou. Se você está morto, apenas fique quieto na vida após a morte. O mensageiro se vira, a espada roxa pulsando em sua mão. Então, o que você acha que está fazendo vivo nesse estado? Sim, lute, porque no final, um desespero que nem eu sei estará esperando. Com todas as suas habilidades, tentando fugir do destino. A cena corta para a capital imperial. Uma mulher de cabelos vermelhos, sentada em uma muralha, observa a cidade em chamas. Bom. Os gritos das pessoas neste território são deliciosos.
É porque eles comem e dormem bem? Suas vozes são fortes e, acima de tudo, o cheiro de queimado é tão bom. Um cavaleiro gigante se aproxima. Senhora Frey, os homens querem jogar uma partida de futebol de salão com a cabeça da princesa. O que você acha? Não, estou bem. Agora estou com o coração partido. Eu não tinha uma luta com o Reino do Norte desde que ele tinha alguma escala, mas acabou tão brandamente, sem graça. Ah, não tem ninguém divertido que vai arrumar uma briga com o Império? Nesse momento, um arauto imperial chega, um decreto em mãos. Cavaleira de Guerra Frey e seu exército, escutem. Eu sou o arauto imperial, aqui para entregar o decreto do imperador. Um exército de mortos-vivos em grande escala apareceu na Muralha Norte. Você foi ordenada a subjugar o necromante maligno que os lidera. Frey se vira, um sorriso lento e predatório se espalhando por seu rosto. Então você apareceu logo de cara, hein? Ela se levanta, o corpo crepitando com energia. Reúnam as tropas, vamos todos brincar. Vamos para a guerra! O capítulo termina com o sorriso maníaco de Frey, a promessa de uma batalha que abalará os alicerces do Império. A guerra, que o mensageiro tanto odiava, estava apenas começando.